A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. E para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando mais uma edição especial do Café com Velocidade, o Café com Velocidade Entrevista, que hoje não vai ser uma simples entrevista, vai ser um bate-papo com uma pessoa que sabe muito do automobilismo, tanto nacional como mundial, está envolvida aí diretamente, tem muita coisa legal para nos contar, e a gente vai tentar extrair o máximo dele, que é o Paulo Carcassi, que já tem aí história no automobilismo, né? Já foi piloto, heptacampeão brasileiro de kart, já correu lá fora na Fórmula Ford, foi campeão da Fórmula 3 japonesa e está envolvido aí numa série de assuntos envolvidos com o automobilismo. Então, Paulo, é um prazer imenso pra gente que respira esporte a motor aqui, o pessoal do Café com Velocidade, recebê-lo para essa edição e esse bate-papo com a gente. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Exatamente, Paulo. Eu queria começar a falar com você, né, sobre esse programa que a gente viu, né, e ficamos sabendo, saiu na mídia aí no final de semana das 500 milhas de Indianápolis, né, que é desse torneio de kart que vai ter por aqui e que vai levar o vencedor para os Estados Unidos e que, de repente, se for campeão, pode até entrar, né, no Road to Indy, na US Fórmula 2000, que hoje a gente já tem alguns pilotos brasileiros por lá. E eu queria que você explicasse nesse programa super interessante, a gente que está clamando por renovação na Fórmula Indy, né? Não que a gente não goste do Tony, não que a gente não goste do Hélio, mas a gente sente, né, que o prazo deles talvez esteja quase já chegando ao fim e a gente precisa de novos nomes lá e uma iniciativa como essa é super bem-vinda. Exatamente, essa oportunidade do Mazda Road to Indy vir para o Brasil é fantástica para os pilotos brasileiros, é uma porta de entrada para o mercado norte-americano que cresce demais. Não sei se vocês acompanharam aí, mas foi o recorde, né, na 100ª 500 milhas de Indianápolis, foi o recorde de arrecadação, foi o recorde de público, o recorde de premiação, né, o Alexander Rossi, que levou os $2,5 milhões, né, ficou 4 anos batendo na porta da Fórmula 1 e já logo na estreia levou esse baita prêmio, além da fantástica vitória nas 500 milhas. Mas o Mazda Road to Indy, para fazer o evento aqui no Brasil, isso é uma facilidade enorme, né? O piloto brasileiro não precisa se desgastar, ir para fora, descobrir onde é que como é que faz e tal. Eles vêm para cá, a Mazda vai patrocinar o vencedor do nosso evento para participar em Laguna Seca no dia 6 e 7 de dezembro, do que eles chamam lá o Shootout, que é uma final mundial com todos os pilotos de todas essas seleções de pilotos que cada país vai fazer. Acho que são os 24 países que estão fazendo essas seleções. Junta todo mundo lá e em 2 dias o vitorioso ganha $200 mil para correr no USF 2000, que é o equivalente aí à categoria base, né? Equivalente na Europa seria da Fórmula 4, mais aqueles antigos que lembram da Fórmula Ford, etc. e tal. É um prêmio fantástico, não conheço nada parecido, e o que é melhor, se o piloto vencer o campeonato da USF 2000, ele ganha de novo da Mazda o prêmio para correr na Fórmula Mazda, que é o passo seguinte da categoria USF 2000, onde o carro tem mais ou menos 300 HP, é um carro forte, anda um pouquinho mais do que a Fórmula 3 na Europa, e fica intermediário entre o SF 2000 e o Indy Lights, que, novamente, se o piloto vencer nessa Fórmula Mazda, a Mazda realmente aí, então, paga para o cara correr de Indy Lights. Se ele vence na Indy Lights, então, ele ganha o prêmio final, que é participar das 500 milhas de Indianápolis e mais 2 outras provas do Campeonato Mundial de Fórmula Indy. Quer dizer, realmente é um Road to Indy completo. Basta o piloto ter talento, que ele vai sair daqui do Brasil com tudo pago, além de tudo pago para ele guiar o carro da USF 2000 em Laguna Seca. Eu também vou dar, isso foi um patrocínio que eu arrumei aqui no Brasil, né, a passagem e o hotel para o piloto vencedor.
Quer dizer, é uma oportunidade fantástica, eu nunca vi nada igual. Tenho certeza que muitos pilotos de talento aí que estiveram pelo kart, tivessem tido uma oportunidade dessa, estariam hoje tendo muito sucesso na Fórmula Indy, né? Aproveitando o gancho que você falou do Elinho e do Tony, realmente, eles têm uma idade já alta, pelo que acostuma se ver, principalmente no mercado europeu, na Fórmula 1. Na Índia, acho que ainda dá para a gente ter esperança deles andar. Então, os dois estão andando muito forte, muito bem ainda. Você vê, ele é mais velho até do que eles. O Juan Pablo Montoya continua brigando na frente, quer dizer, tem aí um pouquinho de vida, desde que eles queiram, né, e tenham a motivação, e eu acho que a idade ali não é um problema ainda para esses nossos dois campeões aí da Fórmula Indy. Paulo, bem legal você ter mencionado a Indy, as 500 milhas, que esse ano eu tive o prazer de estar presente nessa prova pela primeira vez, e foi muito bacana acompanhar toda essa questão que eles falaram muito de vendeu tudo, o autódromo cheio, e é um evento muito bacana, tanto dentro da pista como fora, né? O público tem um contato com os pilotos, é bem próximo, assim, né? Um automobilismo, assim, um pouco diferente do que a gente costuma ver na Europa. Mas eu tenho uma curiosidade aqui também sobre essa seleção. Já queria te perguntar se você já tem muitos pilotos inscritos, porque aqui no Café a gente tem feito entrevistas com muitos pilotos da base e eles falam que o sonho é muito focar em Fórmula 1, tentar chegar ali, né? A gente sabe que eles têm muito esse sonho, né, de correr na principal categoria do automobilismo, só que a gente sabe que hoje em dia a questão de patrocínio, verba para conquistar esse sonho não é tão fácil, e outras categorias não desmerecem ninguém, e a Indy é um bom exemplo de um caminho que pode ser seguido. Então eu queria te perguntar se já tem muita gente interessada nesse projeto, e se às vezes você tem que convencer algum piloto, sabe, não, vai lá, se inscreve, a Indy é um bom caminho, não foca só na Fórmula 1, que a gente sabe que o piloto começa muito jovem a sua preparação e às vezes essa questão de é um sonho, né? Ele ainda não é tão maduro para entender que ele pode ter um outro caminho. Então queria te perguntar se aconteceu alguma situação assim. Não tive, com os pilotos que eu tive contato, pelo contrário, eu estive no kartódromo nesse sábado, na prova do Campeonato Paulista de kart, e com quem eu conversei, todo mundo adorou a ideia, muitos já estão inscritos, e ninguém me perguntou, questionou essa ideia do sonho da Fórmula 1 e da Fórmula Indy. Eu dei algumas entrevistas, os jornalistas sempre perguntam isso. Aí sim eles têm essa preocupação. Lógico, o piloto tem esse sonho, o pai do piloto tem esse sonho, os coaches dos pilotos, os managers, e lógico, a Fórmula 1 é a categoria principal, é onde tem o maior número de provas internacionais, a Fórmula Indy praticamente não sai dos Estados Unidos, é uma proposta bem diferente do que é a Fórmula 1, então acho que assim, se o piloto tiver o sonho de ir para a Fórmula 1, eu acho que ele deve seguir esse sonho, deve tentar a Fórmula 1, não precisa ir para a Fórmula Indy. Eu acho que é uma questão dele entender o que é necessário hoje para se tornar um piloto da Fórmula 1. Não, realmente o talento não basta, e justamente essa proposta aí da Mazda Road to Indy, eu estou mostrando que o talento basta. Se ele for realmente um campeão e for vencendo tudo, ele vai chegar lá na Fórmula Indy, vai ter sucesso, vai ganhar dinheiro, vai ganhar vida, muitos anos fazendo aquilo que ele gosta, num ambiente, como você mesmo viu, da Indianápolis, das 500 milhas, que é um ambiente muito relaxado, muito gostoso, muito aberto, muito bom, bem diferente daquele que a gente está acostumado e vive na Fórmula 1. O piloto é difícil, né, um moleque de 16, 17, 18 anos, o que for, pensar em tudo isso lá na frente, né? O que é importante é aqueles que estão lá dando os conselhos e guiando esses pilotos, que possam dizer a eles como é dura a vida, né? Sempre é lógico, o piloto é talvez a pessoa mais otimista da Terra, né? Ele sempre acha que ele vai vencer, ele sempre acha que vai dar certo, né? É diferente de outros esportes, né? No automobilismo, o cara, na hora que está sozinho, só interessa, só vale a pena ganhar, e não tem ninguém para te ajudar. A hora que você está lá com o capacete fechado, por mais que gritem no rádio com você, é só você que faz aquilo, não é um time, não é uma dupla, não é mais nada, né?
Então, o piloto é realmente um cara sempre muito, muito otimista. Então, se algum piloto acredita na possibilidade que ele tem de chegar na Fórmula 1, vá em frente, eu sou o primeiro a dizer, vá, acredite no seu sonho e vai atrás dele. Se você quer ser um piloto profissional do automobilismo, ganhar a vida correndo de carro, que é uma coisa prazerosa, que para todo mundo que fez, para quem andou de kart, para quem correu de turismo, todo mundo sabe o quão legal é correr de carro de corrida, e se você puder ganhar a vida fazendo isso, eu acho que ainda é uma proposta milhões de vezes mais possível, mais viável, e com esse projeto do Mazda Road to Indy vindo para o Brasil, então abriu as portas, o piloto não precisa nem sair de casa para conquistar essa oportunidade. Com certeza, Paulo. A gente bate muito nessa tecla no programa de que, por mais que talvez o seu sonho, né, como piloto, um piloto jovem seja chegar à Fórmula 1, não feche as portas, sabe? Tente, vá conhecer o que há por aí também, porque às vezes o próprio piloto se fecha muito e acaba não sabendo das outras oportunidades que existem. Eu queria que você falasse um pouquinho da dinâmica, como vai ser, né? Vai ser no dia 27 de agosto, que por acaso vulga é o dia do meu aniversário, e queria que você falasse como vai ser a dinâmica das provas, da classificatória e tudo, para quem tiver interessado aí, algum piloto que esteja nos ouvindo e que esteja conhecendo o programa por agora, né, esse programa do Road to Indy, como vai ser a dinâmica? Eu vou fazer uma corrida, um evento de kart em Interlagos, no circuito tradicional, né, o original dele, dos 1.150 metros, no sentido original, também o sentido horário, e a prova vai ser uma coisa mais ou menos tradicional, porém com algumas diferenças. A tomada de tempo vai contar pontos, a eliminatória vai contar pontos e a final também vai contar pontos. E o vencedor do prêmio é aquele que somar mais pontos depois do evento. Tá? Os campeonatos de kart variam muito pelo mundo inteiro, até mesmo aqui no Brasil, o formato e tudo mais, campeonato mundial, campeonato brasileiro, os sul-americanos, os norte-americanos, enfim. Existem várias escolas aí de como deve ser feito e tal. A minha opção foi essa, não conheço lugar nenhum que a tomada de tempo soma ponto, mas eu acho que a tomada de tempo é tão importante para o resultado do piloto nas provas de automobilismo, que ela tem que contar ponto, sim, porque ela faz muita diferença no final. Então é importante mostrar para o jovem piloto do kart que é muito importante que ele aprenda a se concentrar naquela única volta, naquelas duas voltas que for, dependendo de onde ele está, são 2 voltas a tomada de tempo, para ele tirar o máximo, porque aquilo lá conta muito no final, no resultado da prova, do campeonato e tudo mais. Então, assim, vão ser uma tomada de tempo bem curta, 7 minutos, vai ter a primeira bateria eliminatória, que terão 16 voltas, e a final com 21 voltas. Tá? Tudo isso contando ponto e somando no final para ter o vencedor, até porque os campeonatos que tem o vencedor só da final, como é hoje em dia o Campeonato Brasileiro, ou era uma época mundial, não lembro mais como é que está o Campeonato Mundial hoje, mas pode dar um azarão, né? Na final, primeiro, segundo, na briga, se enroscam, vão um pouco na grama, e o que estava lá em terceiro, quarto, passa os dois e vence, e leva o prêmio, mas na verdade não era o favorito, não era o mais rápido, nem o mais arrojado, e por um pouco de sorte acabou levando o título. Eu não quero que isso aconteça no nosso evento, e eu quero que tire realmente aquele que é bem rápido na tomada, aquele que é forte na eliminatória, e aquele que não desistiu até a final. Até porque a gente quer o vencedor vencendo, né, na final também, e levar um azarão para lá para voltar sem a vitória não vai ser interessante. E a especificação do kart, qual é o kart que... O kart é qualquer chassi homologado CBA, né, com homologação válida ainda para esse ano. Os motores serão sorteados, são motores italianos para kart, né, o Ital System, que aqui no Brasil é representado pelo Sérgio Gimenez, é outro piloto fantástico aí, talvez faltou oportunidade para ele também estar brilhando aí na Fórmula Indy ou na Fórmula 1, mas ele continua brilhando aqui nos nacionais e lá também no Blancpain. E ele é que cuida desses motores e vai estar lá no dia do evento sorteando os motores que são dele. Ele tem 60 motores, quer dizer, não vai faltar motor para ninguém. Inclusive, se houver necessidade de troca, de dúvida, de reclamação, a gente vai ter motor para isso, para poder trocar durante o evento para qualquer piloto que quiser fazer essa troca.
E, Paulo, as inscrições ainda estão abertas para o evento? Como é que as pessoas podem se inscrever? Porque entre os nossos ouvintes tem alguns que correm, podem se interessar e a gente quer ajudar na divulgação também. Tá ótimo, obrigado. Sim, a inscrição está aberta, inclusive está no meu site lá, que é o mazdaroadtoindy.com.br. Pode entrar ali, tem no Facebook também, tem no Instagram, mas a inscrição é pelo site. E a partir de amanhã o sistema de pagamento deve estar funcionando e já pode pagar. Quem já fez a inscrição, que já tiveram vários que fizeram, eu vou estar mandando a cobrança mais tarde, tá? A cobrança é o mesmo preço de uma prova normal de kart, aí de qualquer campeonato paulista, na Granja Viana, etc e tal, né? Que é mais ou menos uns R$760. E é isso, é tudo isso que ele precisa para se inscrever aí na maior oportunidade da carreira deles. Tá joia, Paulo, muito interessante, a gente vai ficar de olho realmente, de repente a gente vai tentar até lá no domingo acompanhar isso, porque estou muito interessado realmente na descoberta desses jovens talentos aí. Vai estar aberto ao público, quem tiver interessado a acompanhar? Sim, é aberto ao público, dia 27 a gente abre o cartódromo de Interlagos às 8 horas da manhã e faz a premiação às 3 horas da tarde. Quem quiser ir, pode ir. A inscrição é aberta para qualquer piloto com carteira CBA válida para 2016, entre 15, né, que faça 15 anos até o final de 2016, entre 15 e 24 anos. Quer dizer, tem um leque bem grande aí, onde a Mazda permite patrocinar o piloto vencedor. E, Paulo, legal você estar falando sobre esse programa com a gente, porque esse programa Road to Indy, né, onde ele existir no mundo, ele já é uma ótima iniciativa. Só que ele é uma iniciativa mais importante ainda num país de automobilismo quase falido, que é como eu costumo definir o Brasil. Aqui ele ganha uma importância ainda maior, porque a gente tem um problema de formação de pilotos, a gente está vivendo um problema de formação de pilotos que bate as portas da Fórmula 1 sem a perspectiva de chegada de novos talentos. Mas vamos começar essa discussão justamente pelo kart, que é justamente esse programa que tem a ver, a sua família é muito envolvida com kart, né, você, Paulo? Como é que você vê o kartismo brasileiro hoje? A situação é tão grave como eu costumo pintar? Você vê essa questão dos preços, das condições, da organização dos campeonatos, te assusta ou você, por estar por dentro, tem alguma coisa boa para contar para a gente sobre a situação do kart no Brasil? Eu acompanho bem, eu criei e lancei o Superkart Brasil em 2010, justamente para poder dar uma melhorada na organização dos eventos, né? As provas de kart aqui no Brasil estavam muito pobres, muito mal organizadas. Naquela época, 2010, não havia mais corrida de kart em Interlagos, que é o principal celeiro de pilotos. Faziam quase 5 ou 6 anos que não usavam mais o cartódromo de Interlagos para fazer prova, um absurdo, né? Provas oficiais do Campeonato Paulista, a Federação Paulista não conseguia mais organizar um campeonato ali e quando a gente lançou, a gente se juntou aí vários pilotos e fizemos o Superkart Brasil, fizemos várias coisas novas, a gente pôs televisão ao vivo, né, online, pela internet, as provas televisionadas, uma premiação em dinheiro, uma premiação em peças, motores, passagens, quer dizer, demos uma melhorada no visual do cartódromo também, todo muito mais bem decorado, muito mais bem arrumado. E, olha, acho que depois o Superkart parou de funcionar por enquanto, este ano aqui, não vai haver mais provas, está passando por uma reformulação, mas serviu de exemplo, né? O exemplo ficou, outros campeonatos copiaram muitas das ideias que a gente lançou no nosso Superkart Brasil, e deu uma olhada por aí nos campeonatos regionais, outros campeonatos locais também, até para poder atrair os pilotos também acabaram melhorando a sua premiação, preço de inscrição, várias coisas. Então, assim, a gente mostrou várias ideias que podem dar resultado para ter um evento melhor. O fato de a gente não ter emplacado aí com um piloto vencendo provas na Fórmula 1, recentemente é um problema grave. Realmente o kart é o celeiro dos pilotos, né, vamos falar aí desde a época do Emerson, pelo menos, não precisamos ir mais para trás ainda, mas foi ali que ele apareceu, foi ali que o Nelson Piquet também, correndo um pouco de kart, talvez não tanto como o Emerson, mas também ele aprendeu
todo o básico da história ali, o Ayrton, aqui em Interlagos foi o celeiro para o Ayrton vários anos, e antes dele se lançar no mundo dos Fórmula Ford na Inglaterra e tudo mais. Hoje, talvez por vários motivos, não sei o quanto de tempo que a gente tem aqui para debater, eu não tenho uma resposta específica, mas eu diria que são vários motivos o porquê a gente não tem mais esses grandes pilotos como a gente teve no passado, né? Não, a gente tem todo o tempo do mundo, Paulo, dependendo de você. Eu ia cortar ele para falar isso. A gente não sabe quanto tempo você tem pra exatamente. Gente. A gente passa 3 horas toda segunda-feira discutindo automobilismo, entendeu? Eu tô em casa, eu posso, até a hora de dormir, eu posso ficar falando aqui. Não, então você falou que tem vários motivos, eu vou cutucar um. A CBA, como que você desenharia o papel da CBA no kart atual? Eu sempre falo que a CBA poderia, claro que o que eu vou falar não é fácil, mas poderia organizar campeonatos com taxas de inscrições mais baixas, incentivar pilotos, observar, colocar olheiros, enfim, ajudar nos primeiros passos da carreira. Não vejo assim, eu discordo. Eu já vou te dar uma posição mais política ainda, inclusive. Eu acho que todos os governos que têm, quanto menor influência eles tiverem, quanto menos eles atrapalharem, melhor será tudo, né? A gente vê uma influência enorme do governo brasileiro e o caos que tornou o nosso país, né? Se eles tivessem uma influência bem menor, estariam atrapalhando bem menos. E a CBA, eu acho que o papel dela é justamente esse, é ter uma legislação sobre o automobilismo para que não seja um esporte perigoso, para que não seja mal feito, mal colocado, né? Que crianças não participem, ou crianças participem de capacete, enfim, todas essas regras assim que eu acho que são mínimas e básicas de um evento automobilístico. Isso eu acho que cabe à CBA, à Federação Paulista e tudo mais. Quando eles tentam organizar, no passado sempre foi fraco, sempre foi ruim, sempre foi um desastre. Até porque essas figuras, os presidentes dessas entidades, são figuras políticas, que normalmente não vieram do kart, não foram pilotos, não foram mecânicos, não foram chefes de equipe, normalmente, pelo que eu conheço, nem amigo desses, né? Tipo, eu tive vários amigos meus que vinham nas corridas de kart, outros amigos de amigos que também iam no kartódromo, e nunca nenhum desses virou um cartola. Então, assim, eu não consigo imaginar por que uma pessoa dessa, que não tem a menor vivência do kartismo ou do automobilismo e acaba virando um presidente disso ou daquilo, vá conseguir fazer qualquer coisa que realmente se merite ali, porque o cara não entende nada daquele assunto. Então, eu acho que, assim, quanto menos eles interferirem, melhor vai ser, né? Então, acho que no caso, obviamente, das taxas, uma taxa menor vai interferir menos, vai ser melhor, mas colocar um olheiro, esse tipo de coisa, eles não sabem, eles não entendem nada do assunto automobilismo, eles são políticos e estão tentando criar regras e se manter ali na aparência de toda aquela situação, mas não são especialistas em nenhuma área do automobilismo. Em toda essa minha vida de automobilismo, até aqueles que estão aqui encravados em São Paulo já há mais de 40 anos no automobilismo, aprenderam muito pouco sobre isso, tanto que a gente montou o Superkart Brasil e já no primeiro ano a gente acabou fazendo corrida de Interlagos, que o pessoal daqui não fazia, né? Imediatamente com sucesso enorme na nossa primeira prova do SKB. Em Interlagos a gente teve mais de 160 pilotos. Você imagina, os caras não conseguiam juntar 20 para fazer um final de semana ali. Então, assim, eu acho que o quanto menos eles atrapalharem, a iniciativa privada sempre acaba dando certo, porque nós temos interesse, nós temos o expertise e o principal de tudo, nós temos a vontade de fazer aquilo lá acontecer, né? Enquanto que as entidades meramente, as pessoas meramente políticas, estão ali por causas estranhas ao meu conhecimento, eu não consigo imaginar por que eu gostaria de ser presidente de alguma entidade da qual eu não entendo nada do esporte ou daquele assunto. Não, excelente, você acabou tocando num ponto que eu ia tocar até mais na frente na entrevista, mas puxo para cá. Você falou, é melhor eles não se envolverem porque eles não sabem nada do assunto, no que eu concordo plenamente. Eu lembro que o ex-presidente da CBA era um advogado, né? Exatamente. O Dr. Paulo Scaglione, a expertise dele era tribunais, exatamente. Apesar do Paulão ter estado no automobilismo desde a época que eu
corro e tudo mais, eles nunca se envolvem, nunca entendem, nunca participam ali do dia a dia de um piloto, do dia a dia de uma equipe, do mecânico, não viajam para participar de um outro campeonato, de uma outra corrida, não tem realmente o interesse do assunto, né, como aquele que vai lá brigar e querer vencer uma prova, querer montar uma equipe, fazer um piloto ir para a Europa ou para os Estados Unidos e tudo mais, então aquela coisa que a gente acaba fazendo, e com isso a gente aprende demais muitas coisas que ajudam, né, a desenvolver o esporte. Então eu acho que, com certeza, quanto menos envolvimento desses seres políticos no automobilismo, né, e por que não no resto da política também, né, que especialidade tem os nossos presidentes da República e outros tantos para serem tal, né, mal falam o nosso português bem falado, né, porque que eles seriam bons gestores, né, enfim, aqui fica uma briga um pouco maior, mas acho que é um problema do Brasil em geral, né, acho que outra coisa que vale a pena dizer aí no que consta, né, dos pilotos, de a gente não ter um grande piloto mais, como a gente teve o Emerson, o Ayrton, o Nelson Piquet, o Moco, né, pilotos assim, eu acho que culturalmente o Brasil mudou bastante, tá? Eu tenho 52 anos e, vamos dizer, na minha época de criança, que eu comecei a correr, gostar de minicarros e tal, que eram 8, 9 anos de idade, a nossa cultura no país, né, lembrando as coisas que meus avós, meus pais me diziam, e aos meus contemporâneos, tá? Molecada da minha época, vamos dizer, Oswaldo Negri, que tem a mesma idade que eu, corre até hoje, com sucesso nos Estados Unidos, era bem diferente daquela que a gente tem hoje aqui no Brasil. Né, eu vejo a molecada indo para a Europa, correndo lá de Fórmula 4 hoje, ou de Fórmula Renault, e marcando ponto, chegando em 7º, 8º, qualquer coisa assim, e fica muito contente, feliz, puxa, andei bem, o dia foi lindo, foi maravilhoso, né? Na minha época, se a gente não vencesse, estava todo mundo de cara amarrada, todo mundo bravo, todo mundo chateado, tentando descobrir por que não foi bem, querendo fazer melhor na próxima, muito mais briguento para a vitória, com muito mais fome por isso, e hoje o pessoal aqui no Brasil tem uma cultura de vamos ser felizes, vamos ficar numa boa, o mundo é lindo, o sol brilha, etc. e tal, principalmente desses que vão e podem participar das provas de kart. Não sei se isso é uma consequência do kart ter ficado ainda mais caro, então menos pessoas têm possibilidade de ir lá correr, ou se é uma cultura geral do país, de se acomodar e não brigar pelo aquilo que ele acredita, aquilo que ele acha certo, que seria a vitória, né? Esse tipo de coisa. Mas, com certeza, eu acho que isso faz uma diferença muito grande nos resultados. Exatamente, e jornalista jovem é assim também, viu, Paulo? Então jornalista como eu que ainda tem aquele sonho, ainda aquele imaginário, aquele ideário que talvez seja super difícil de conquistar, por isso que eu quero até voltar nessa questão da CBA, que eu entendo você ter dito que essa questão do jeito, com esses caras que estão lá, é melhor que eles não se envolvam. Mas eu acho que assim, eu acho que não dá pra gente falar com esses caras que estão lá, porque talvez o Piero Gancia tenha sido um bom gestor. Ele trouxe a Fórmula 3 para o Brasil, criou uma coisa nova, na hora decolou uma coisa que faltava aqui para o Brasil, que eu me lembro. Outros gestores todos, depois dessa, né, de 87, 88, quando ele trouxe a Fórmula 3 para o Brasil, nunca mais eu vi ninguém fazer nada. Quem fez automobilismo no Brasil foram sempre as pessoas, os individuais, os grandes, sim, como o Aurélio, que fez a Fórmula Truck e agarrou o caminhão com os braços e ficou dando show de, né, agarrado no radiador, soltando o rojão com a outra mão. É um cara fantástico. Esse cara fez muito pelo automobilismo brasileiro, né? A própria Stock Car, né, Paulo? Que se não fosse o Ingo Hoffmann, o Paulão, nunca exatamente. O Serra não existiria, né? Exatamente. Os apaixonados pelo automobilismo, né? O Paulão, o Ingo, o Afonso Giafone se juntaram para fazer a categoria sobreviver, né? E a categoria sobreviveu e virou uma coisa forte e está aí até hoje.
mas outras não tiveram todo esse sucesso, né? A nossa Super V, a nossa Fórmula 2, todas a própria Fórmula Ford que a gente teve, tudo foi sempre tiro curto de vida curta, né? Talvez se a gente tivesse uma lei próxima, como tem aquela da Argentina, onde 1% da arrecadação das montadoras tem que reverter para o automobilismo, talvez a gente tivesse um automobilismo melhor, mas aí a gente precisaria de bons gestores para esse dinheiro, não pode ser, precisa ser gente que realmente é do ramo, o próprio Ingo, o próprio Paulão, gente que entende, que participou, correu, foram campeões, né? Hoje aí talvez o Rubinho, que já está com seus mais de 40 anos, pudesse ser um desses caras que aí pudesse gerir bem, não sei. Enfim, o pessoal que realmente correu, fez automobilismo, não meramente um político ali querendo fazer bonito na foto, né? É exatamente aí que eu queria chegar. Quando eu digo esses caras que estão lá, eu estou dizendo esses que não são. Claro que tem até o próprio Paulão, que participa da CBA hoje em dia. Eu tô me referindo a esses caras que, como você mesmo deu a deixa que eu gostei muito, que não são do esporte, que não são do meio. Uma vez eu vi uma entrevista do Nelson Piquet, num programa de televisão, que me fez mudar totalmente o meu ideal de automobilismo brasileiro, porque o Nelson Piquet, com aquele jeito descompromissado dele, de simplesmente falar a verdade, eu fui tirando tantas ideias das coisas que ele falava, e eu falava assim, gente, esse cara sentado numa presidência da CBA, seria um cenário, podia até não dar certo, mas já seria um cenário, uma iniciativa tão diferente, né? E é isso aí que eu queria chegar, aí que eu falei aquela questão do meu imaginário ser talvez um pouco lúdico, mas que é uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse. Não é o caso de tomar, claro que entre aspas, né, através de eleições, a CBA e fazer da CBA uma coisa totalmente comandada por vocês, os Carcassi, pelos Giafone, enfim, por gente do automobilismo. Será que a gente consegue chegar lá um dia de talvez fazer uma união, enfim, existe uma associação dos pilotos que tá crescendo. Será que a gente consegue um dia os pilotos ou a turma do automobilismo dominar, entre aspas, e no melhor dos sentidos, a CBA, o Carcassi, você acha? Não, é possível, é um sonho, é uma utopia, seria bem possível, mas não é nada fácil, tá? Só para você ter uma ideia, o próprio SKB, que é uma coisa bem pequena, próxima disso, era só para mostrar como é que faz corridas bem feitas de kart. Nós fizemos isso durante 6 anos, com muito esforço, muito suor, e acabamos saindo fora, né? Então, lógico, seria bem possível, mas imagina, por que um cara como o Nelson Piquet, um cara brilhante, tricampeão do mundo, que ganha dinheiro com as empresas dele, vai perder o tempo dele tentando consertar o automobilismo nacional? Né? Você imagina, ele vai gastar um tempo enorme, vai gastar uma energia fantástica, sabe? Ele vai curtir muito mais cuidando do filho dele novo lá, na Fórmula 3 europeia, ou do Nelsinho, ou qualquer, vai andar de helicóptero, brincar com as coisas dele, né? Eu acho que realmente esse pessoal que tem capacidade, né, e o ímpeto para guiar essas coisas, acaba não se propondo a ir lá e perder tempo com isso. Outros, talvez, acabam precisando ganhar dinheiro, então vão fazer alguma coisa que realmente vão ganhar dinheiro, né, que é o que precisa para a gente sobreviver e tudo mais, e não tem esse tempo para perder com as coisas políticas. Por isso que eu digo que é uma coisa um pouco difícil. Nós trabalhamos 6 anos aí no Superkart Brasil, que é um exemplo bom para se dar sobre isso, organizamos provas pelo Brasil inteiro, mais aqui em São Paulo, mas ninguém ganhou dinheiro com isso, tá? Ninguém ganhou vantagem, ninguém fez nada. Foi um esforço de 7 pilotos e ninguém ganhou nada. Tinha até várias brigas entre nós mesmo para poder fazer as corridas, porque, lógico, ninguém queria dar muito tempo com aquilo lá, porque não era para se ganhar dinheiro, ninguém ganhou dinheiro. Então, por que ficar gastando tanto tempo para melhorar um esporte só porque a gente gosta, ama e é apaixonado por isso? Né? Então, aí entra a coisa, deveria de ser, talvez, mudar todo o sistema, fazer uma gestão profissional, como é uma empresa, com uma diretoria, uma presidência, onde você pode mandar qualquer um que não esteja funcionando como se espera, né? Eu acho que só assim, então, a coisa vai funcionar direito. E a gente viu, né, saiu uma associação, o Giafone está até presidindo agora, e vários pilotos envolvidos, e parece que os pilotos se associam. É um caminho, você acha, para começar a melhorar as coisas? Não, essa associação tem, acho que, um outro target, né, um outro objetivo, não é gerenciar o automobilismo,
Eu vejo ela como uma coisa assim, talvez de poder para a associação, mas uma coisa economicamente, de interesses econômicos, um pouco político, mas não sei se esse seria... É uma força a mais, mas não sei se esse é o caminho. Se eu quero entrar com você na parte de gerenciar pilotos, Paulo, que é uma parte também que me interessa muito e a gente tem muito ouvinte que eu tenho certeza vai gostar. Mas antes de entrar na parte de gerenciamento de carreira de piloto, que é alguém que já chega para você pronto ou que você já conhece, que tem a corrida na alma, antes de entrar nesse ponto, eu te pergunto: se um filho seu, pequenininho, fala assim, pai, quero ser piloto, quero começar a ser piloto no Brasil, você o encoraja ou você não o encorajaria? Sim, encorajaria. Nossa, eu adoro. Se eu tivesse um filho que quisesse correr, eu ia fazer tudo por ele, para ele correr. Vamos correr de kart aqui no Brasil, vamos andar do que tiver aqui. Se ele tiver levar jeito, então vamos embora para os Estados Unidos, para a Europa, para a Inglaterra, para o Japão, sei lá. Eu adoro e eu vou onde tiver corrida, eu vou. E agora estão entrando na parte do gerenciamento das carreiras dos pilotos. Você tem um número de pilotos hoje que você cuida oficialmente, ou alguns que você aconselha, só para dar um número, uma base aqui para a gente? Sim, atualmente eu estou só com o André Negrão nos Estados Unidos, correndo na Indy Lights. Né? Eu faço junto com o meu irmão, o Binho, a gente trabalha na Seletiva Petrobras de Kart, que é também um programa para ajudar os pilotos a conhecer um pouquinho do automobilismo. Né, e agora eu vou fazer esse Mazda Road to Indy. Né, mas se chegar um piloto novo e quiser correr na Europa, eu levo ele para a Europa, não tem problema, morei lá há 20 anos, conheço todo mundo e todos. Esse aqui é o meu ano de volta para os Estados Unidos, eu tinha trabalhado 3 anos como piloto nos Estados Unidos, e assim, eu sou um apaixonado por automobilismo, então eu não escolho, né, os Estados Unidos eu acho a melhor opção para um piloto, principalmente porque um piloto do Brasil que está acostumado aqui, para ele morar nos Estados Unidos, ele imediatamente se sente em casa, principalmente se ele morar nos estados do sul, né, na Flórida, principalmente, onde é mais quente, tem mar e cheio de brasileiros, ele se sente em casa, né, isso o piloto já estranha muito quando ele vai para a Inglaterra ou vai para a Itália, que seriam as versões europeias né, para início de carreira. Então, eu acho que o automobilismo americano é a melhor opção, eu incentivo, mas se quiser correr na Europa ou no Japão, onde for, a gente vai atrás, eu incentivo. O mais importante para o piloto querer correr de carro é querer, é ter a vontade. Né? O resto, a gente tenta sempre dar um jeito. E o que é mais difícil nessa parte de coaching de pilotos, Paulo? A parte... você educar, entre aspas, criar ou ajudar um piloto na parte técnica ou na parte psicológica? Qual que você acha o maior desafio no automobilismo atual na área de coaching de pilotos? O psicológico, fácil, longe. É o que eu imaginava. Porque com o psicológico em dia, o técnico aprende-se facilmente, né? E você tem sentido com os que você trabalhou, enfim, ou observando a geração, porque quem tem o dom para mexer com isso, mesmo não estando trabalhando diretamente com o Max Verstappen, por exemplo, bate o olho e saca o cara, a gente vai chegar, inclusive, no Max Verstappen mais... Eu tive o prazer de trabalhar com o Pisoni, e dá para ver quando o piloto já vem bem encaminhado, né? Outros que dão mais trabalho, como o Giancarlo Villarini nos Estados Unidos, que nunca tinha ganhado uma corrida de kart na vida, depois de 6 anos, e ali demorou 1 ano nos Estados Unidos, mas daí ele venceu 7 provas, fez 9 poles, quer dizer, eu já vivi um pouco de todas as situações, aquele piloto que você pega e já logo vai ganhando, e até aquele que demora mais de 1 ano para poder subir no pódio, mas daí também não para de ganhar mais, né? E são grandes emoções, né? Você trabalhar com molecadas, poder ajudar a criançada, porque vai aí desde, do Vilarinho, que tinha 14 anos na época que eu comecei a trabalhar com ele, até o André Negrão hoje, que tem 23 anos. E você sente essa geração psicologicamente mais ou menos preparada do que a sua, por exemplo, Paulo? Quando você vê esses meninos indo para a Europa, como é que você vê essa diferença hoje? Como é que eles são psicologicamente para encarar esse desafio enorme que é correr de carro, né? É bem diferente, menos preparados, até porque a idade é bem diferente, né? Na época que eu fui correr na Europa, começar minha carreira, eu já tinha 21 anos de idade.
Então essa diferença é muito grande, né? Você pegar um menino de 15 anos que vai para a Europa ou um rapaz já de 21, a diferença é muito grande, né? Os meus últimos anos de kart no Brasil, desde os 16, 17 anos, eu sempre tive sozinho, né? Sem o meu pai foi morar em Manaus. Então eu tive já que me virar, já aprender a fazer um monte de coisa sozinho, viajar para cima e para baixo. Então, chegando na Europa, tinha, lógico, toda aquela barreira de um país diferente, uma língua nova, o clima ruim, não ter nenhum amigo, todas as dificuldades que a gente tem quando a gente chega lá. Mas eu já era razoavelmente grandinho com 21. A molecada que eu tenho trabalhado na Europa hoje com 15, realmente eles sofrem bastante nesse início. A gente está acompanhando, né? A gente acompanha também a Indy Lights muito de perto. A gente está vendo o André lá. O André começou bem, né? Eu achei as primeiras provas muito boas, o desempenho, resultados, e as últimas nem tanto. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que ele está achando dessa mudança de ter saído da GP2, ter pegado a Indy Light agora, como ele está encarando essa mudança. Ele adorou, né? Ele adorou, porque na GP2 o piloto tem um jogo de pneu para os treinos, ele tem um treino só de 45 minutos, e o jogo de pneu Pirelli, como é hoje para a Fórmula 1, né, o mesmo pneu, na GP2 ele conseguia dar 3 voltas rápidas, e mesmo assim não era uma sequência, tá? Ele dava uma de aquecimento, uma rápida, esfriava o pneu, outra rápida, esfriava o pneu, e a última rápida, e é isso. Daí para frente ele deu pouquíssimas voltas, todas as provas, só para conferir o acerto, mas o tempo já subia quase que 1 segundo em relação ao tempo dessas 3 primeiras voltas, e no total do treino que ele tivesse dado 10 voltas rápidas no máximo, era isso. Na Indy Lights ele treina à vontade, nos treinos oficiais chega a ter 3 sessões de 1 hora, às vezes mais, como foi no caso do Indy GP. Ele está morando em Miami, está feliz da vida, mora perto do mar, está cheio de amigos dele que moram lá. Quer dizer, ele adorou essa mudança, ele está bem mais relaxado, muito mais à vontade. O automobilismo americano, como a Bárbara viu, é muito mais aberto, muito mais relax do que na Europa, não menos competitivo, mas o pessoal te acolhe de braços abertos, não tem aquela dificuldade para você ir e vir, entrar e ver como é na Fórmula 1, tanto que você tira uma foto do box hoje na Fórmula 1, não tem ninguém, né? Se você tirar uma foto do box ou do gasoline alley na Fórmula Indy, nas 500 milhas, é lotado de gente, é lotado de público, é uma outra história. Então, o André adorou. Com relação aos resultados dele, ele foi realmente muito bem, andando excelente já na estreia em St. Pete. No oval em Phoenix também ele fez uma coisa fantástica, porque era a primeira vez que ele corria no oval, e ele fez a volta mais rápida na tomada. Não foi a pole, porque a pole lá é a soma das 2 voltas, mas ele fez a volta mais rápida de todo mundo na hora da tomada, então isso foi fantástico. Quer dizer, são coisas muito boas, onde ele está adorando ter feito essa mudança. Os resultados não vieram muito bem, ele teve 2 problemas com motores, tá? E ele teve um problema grave de erro dele, ele quebrou o carro no warm-up, no GP lá para os Estados Unidos, acabou não correndo, então não teve o resultado que a gente esperava. Para as 500 milhas, para as 100 milhas, né, na verdade, no oval das 500 milhas lá, né, na pista inteira de Indianápolis, o André teve um problema de motor e estava com desempenho muito ruim, muito aquém. A gente teve uma discussão séria, uma reunião séria com o pessoal da equipe, e isso já foi consertado, tanto que no treino em Road America ele foi o 3º mais rápido. Então acho que agora essa segunda etapa aqui do campeonato vai ser tão boa quanto o início dele, ou provavelmente melhor. Essa descrição sua dele é tão legal que eu até vou jogar numa pergunta que eu não ia fazer, mas vou fazer do Pisoni. Você falou que trabalhou com o Pisoni. O Pisoni é um piloto que eu considero, né, uma das decepções, mas eu vou dizer decepção no sentido não de que ele é um mau piloto, mas no sentido de que ele vinha desenhando uma carreira. A carreira dele é bonita, ele fez uma Fórmula 3 inglesa tão avassaladora, ele já sentou na Fórmula 3000 ganhando corrida. O que aconteceu com o Pisoni na Fórmula 1? Foi aquele universo todo que é difícil, né, de você conseguir se encaixar, aquela Williams, aquela Jaguar. O que aconteceu com o Pisoni, Paulo, na sua opinião? Eu sei exatamente o que aconteceu, eu acho que eu não devo falar aqui
em público, que é uma coisa particular, uma coisa na vida particular dele, que atrapalhou demais, e acabaram gerando outros problemas particulares com ele, e isso acabou com ele, desgastou ele demais naquela época, e realmente ele jogou fora a oportunidade da Fórmula 1. O Pisoni é um piloto fantástico, talentosíssimo, mas ali foram problemas particulares, da vida particular dele, que desequilibraram. Ele era um menino muito novo ainda, não estava acostumado, não foi ao ambiente da Fórmula 1, aquilo ali não era um problema para ele, mas sim a vida particular dele deixou ele totalmente desequilibrado. Foi uma pena, realmente. Eu entendo a sua ideia da decepção, porque ele prometia muito, tinha um talento enorme, fantástico, prometia demais, com certeza seria um vitorioso na Fórmula 1, e acabou não vingando. Piloto, quando ganha muito nas categorias de base, tem um lado ruim, ou Paulo? Não, pelo contrário, só ajuda. A diferença é grande, e eu vejo isso sempre quando eu trabalho com um piloto que é campeão no kart, que é vencedor no kart, e chega para começar na Fórmula, ajuda muito, né? Ajuda muito. E mas não tem um lado ruim de não saber depois, de repente, eu penso talvez no Nelsinho Piquet, de saber lidar com a adversidade quando está lá em cima, ou não é assim? Pode até ser, mas não é tanto assim. Mesmo ele vencendo, mesmo ele sendo campeão, ele tem os dias ruins, ele tem as tomadas que ele não fez a pole, ele tem as corridas que ele não venceu, né? Enfim, ele teve as dificuldades para aprender um pouco aqui e lá. Né, sei lá, vamos até falar do Verstappen aí, você vê que ele teve pouca chance até de aprender qualquer coisa, e está se dando muito bem na Fórmula 1. Quando o cara tem um talento extraordinário, como eu acredito que é o caso do Max, né, ele acaba aprendendo e dominando a coisa bem rapidamente de uma forma ou outra. Eu vi aqui também, Paulo, que estava dando uma olhada, né, dando uma estudada antes de conversar contigo, que você também teve um trabalho com o Lucas de graça. Qual foi o seu trabalho com ele? Foi parecido com o Pisonia? Eu trabalhei bem pouco com o Lucas. É uma época onde o Pedro Paulo Diniz tinha a Fórmula Renault aqui no Brasil, e houve uma tentativa ali entre os pais, né, do Lucas, o pai do Sonderman, de montar uma equipe brasileira com o Pedro Paulo por trás, e eu era o coach, o mentor ali da molecada. Então, eu levei o Lucas para andar as primeiras vezes de Fórmula Renault na Inglaterra, junto com o Sonderman, e foi isso. Foi esse primeiro contato dele ali na Europa, eu estive junto com ele. Agora, eu considero quase um fenômeno técnico de capacidade, de adaptação, de saber guiar diferentes carros. Você tem essa impressão do de Grassi também, Paulo? É um braço impressionante, né? Uma categoria enorme. Sem dúvida. Ele é um talento enorme, é um grande piloto, tecnicamente muito bem, até por uma requisição do próprio pai dele, né? Essa coisa de entender muito de engenharia com o histórico do pai, e a cobrança. Eu vi o pai cobrando isso dele algumas vezes, e no final ajudou muito. Por isso que eu digo, uma educação, né, ajuda muito no sucesso do moleque. Então, no caso do Lucas, deu para ver bem isso daí. E, Paulo, teve uma situação curiosa que eu vi da sua carreira, que a gente está falando um pouco dos pilotos que você teve contato, né? E durante uma etapa do desafio, você foi o tradutor do Schumacher. E aí eu fiquei um pouco curiosa de te perguntar como é que foi essa situação, como é que foi o seu convívio com ele. Eu sei que não foi muito tempo, mas eu queria que você contasse essa história, que é bem curiosa. Essa foi uma oportunidade fantástica para mim, né? Eu fiquei feliz da vida de ter essa chance, e valeu cada minuto que eu passei ao lado do Michael, porque o Michael tinha participado já de uma vez dessa prova das estrelas de kart aqui no Brasil, e o mecânico que trabalhava para ele, né, cada um recebe um mecânico brasileiro, recebe o kart, tem que montar, e o mecânico trabalha para o piloto. E ele acabou se desentendendo, obviamente, porque o mecânico dele no outro ano não falava inglês, nem italiano, nem nada, e eles não se entendiam de forma nenhuma, e o Michael ficou chateado e disse para o Felipe Massa, que era o organizador do evento, falou: olha, eu só volto o ano que vem se você me arrumar um cara que entende de automobilismo, um tradutor que entenda de automobilismo, para poder me ajudar a falar com os mecânicos. E aí, então, que o Massinha pediu para ajudar ali com o Michael na prova de kart.
Que oportunidade, né? Foi, mas é uma história bem interessante, bem engraçada e um pouquinho longa. Vamos lá. Quando todos os pilotos recebem os karts, e eram acho que 26 ou 28 pilotos, e a gente fica num parque fechado ali, todos os pilotos com seus mecânicos, mais ninguém, não tem mais ninguém. O único extra de um mecânico, de um piloto, era eu. E fui apresentado ao Michael pelo Felipe, e estavam ali conversando um pouquinho antes de receber o chassi e tudo mais, para montagem, né, para preparação. Quando chegam os outros pilotos, me veem ali, eu conhecia todos, e todos vieram me cumprimentar, me abraçar e bater papo e tudo mais. E deu para ver na hora que o Michael ficou com a pulga atrás da orelha. Falou, poxa vida, o Felipe me arrumou um cara para me ajudar, que é amigo de todos os meus concorrentes. Um espião. Exatamente. Fala, bora, o cara não vai me ajudar. Eu comecei a imaginar esse tipo de coisa, porque eu vi que ele começou a olhar torto a partir desse minuto. Montamos o kart, o motor funcionou, tudo. No dia seguinte era o treino, então cheguei lá às 7 horas da manhã para o primeiro treino. O Michael chegou e me trouxe de presente uma cadeira dobrável. Falou, olha, Paulo, você pode ficar com essas cadeiras, se senta aqui no box, fica tranquilo, relaxa, e depois a gente vai se falando aí durante o dia. Tipo assim, dando um recado, fica longe, não me incomode, não me atrapalhe e não venha ver o que eu estou fazendo, né? Mas, na minha função, eu não trabalhava para o Michael, eu trabalhava para o Felipe Massa e para o evento. Então, eu continuei fazendo o meu trabalho. Fiquei ao lado dele, no kart, vendo se ele precisava de alguma ajuda, se ele queria alguma opinião, e, obviamente, ele não precisava de nada, não queria nada, mexia no próprio kart, quase não precisei traduzir nada para o mecânico, porque ele quase não deixou o mecânico trabalhar no kart, ele fez quase tudo que deu sozinho, a não ser empurrar o próprio kart. Ali ele pediu ajuda para o mecânico dele, né? Enfim, na segunda sessão de treino, ele não virou muito bem, o tempo dele não era entre os primeiros, eu estava em 10º, uma coisa assim, eu continuava ao lado dele, e ele foi ver a carburação do kart, tirou a vela e olhou a vela. Então foi a primeira vez ali, já em 4 ou 5 horas que eu estava lá, que eu dei um palpite técnico. Eu falei, essa vela não está boa. E ele olhou com aquela cara de espanto. E eu falei, olha, ela não está boa porque essa cor é boa na Europa. Aqui no Brasil, a gente tem 25% de álcool na gasolina e mais outras coisas que ninguém sabe o que tem de aditivo na nossa gasolina. Água, querosene, sei lá mais o que acaba sendo batizado aí nos nossos combustíveis. Então, a nossa vela não pode ficar dessa cor, é uma cor mais escura para poder o motor ter um rendimento melhor. Eu falei, pode abrir aí a baixa 1/4 de volta e a alta 1/8 de volta, que você vai ver que vai melhorar um monte. Dito e feito, próxima sessão, ele foi o mais rápido. Voltou, me abraçou, ficou feliz, não parou mais de conversar comigo o evento inteiro, venceu a corrida, fez a pole, venceu tudo, foi aquele festival, me convidou para a festa do evento lá no Café de la Musique. Tinha uma mesa reservada para ele, me pôs para conversar, falamos de tudo, da vida inteira. Naquela época ele estava pronto para voltar, mas não tinha anunciado, né? E foi legal, tomamos cerveja até as 3 horas da manhã, e foi excelente ter essa intimidade com ele e ter tido esse tempo para conversar com um dos que foi o maior piloto o maior piloto de todos os tempos, né? Ou seja, você vai poder contar para filhos, netos, que você ensinou o Schumacher, então. Você deu o palpite. Eu dei um palpite, aliás, eu dei dois, porque depois, no dia seguinte, no domingo de manhã, no warm-up, o kart também não estava andando bem, e ele voltou ali para olhar o kart, conversar com um amigo dele alemão, e eu fui lá olhar o kart e eu vi que o disco de freio estava encostado nas pastilhas, né? E chamei o mecânico, a gente regulou e ele ficou feliz da vida de novo. Então foram dois coisas, mas o melhor de tudo foi poder ter essa intimidade e ficar com o Michael tanto tempo assim, conversando, e ele interessado em conversar e tudo mais, né? Exatamente, eu calculo que o melhor de tudo foi ter conquistado a confiança de um cara que era desconfiado no começo e que no final das contas acabou interagindo. Dizia a lenda, Paulo, que ele, quando tinha que trocar de kart, quando tinha novos sorteios de kart, ele desmontava tudo que ele tinha feito e atrapalhava o kart inteiro. É verdade essa lenda, não? Não sei, ali no caso o kart ficava com a gente, né? O que ele mudou de acerto ficava lá em aberto, e claramente os outros pilotos vinham
vinham olhar o que ele estava fazendo, como ele estava usando o kart, mas ele não desregulou, não mexeu nada, deixou sempre ali, sempre sorridente. E uma das coisas que mais me impressionou no Michael, a paciência que ele tinha com todo mundo que vinha pedir para tirar foto, e não eram poucos, hein? O tempo inteiro que ele não estava guiando o kart, tinha alguém entrando ali, pedindo para tirar foto. Os mecânicos mesmo que trabalhavam nos outros karts vinham e queriam tirar foto com ele, gente de fora que acabava conseguindo entrar ali perto no nosso parque fechado. Eu que estava lá. Eu estava lá. Então, olha, ele nunca deixou de atender nenhum pedido de fotografia, nunca deixou de atender nenhum pedido de autógrafo. Eu achei fantástico. Eu estava ali do lado, só acompanhando, tranquilo. Eu já estava enjoado, cansado de ver aquilo. Toda hora o pessoal vinha, ele com o macacão impecável, os mecânicos vinham pedir para tirar foto e punha aquela mão no ombro dele com a mão cheia de graxa. E ele estava sempre sorrindo. Foi fantástico. No final da prova, ele pediu para arrancar um pedaço da carenagem do kart, assinou, fez uma dedicatória e me deu. Então você vê que por trás daquela cara dura dele, de toda aquela fama que fizeram para ele aqui no Brasil e tudo mais, ele é um cara realmente gentil, doce e que consegue ter essa gentileza de um ser humano, né? Lógico, para vencer corrida, para ser campeão mundial, ele não pode, ele tem que deixar tudo isso em casa. Mas você vê que na hora mais relaxado ele pode ser tão educado e tão bacana como qualquer das melhores pessoas que tem por aí. Já que você está contando umas histórias tão legais do Schumacher, eu tenho mais uma pergunta a respeito disso. Você identificou, é claro que aquilo ali tudo era um evento, uma brincadeira, um final de embora eles levem muito a sério no decorrer do negócio, mas você, como uma pessoa do automobilismo, um cara que conhece toda a parte técnica, já vivenciou tanta coisa, em algum momento você, tirando esse lado da paciência, da personalidade, mas tecnicamente, em algum momento você viu alguma coisa, você teve alguma sensação de que te bateu assim, realmente esse cara, se ele faz isso aqui, esse cara na Ferrari deve ser... Você teve essa sensação do que torna esse cara diferente tecnicamente? Ou deu para ter alguma dica disso aí, Paulo? Não é uma coisa técnica, né? O que faz a diferença nos grandes pilotos, né? Lógico, a hora que ele começou a andar num treino, andar no outro, você vê, o cara é do ramo, né? O cara é dos bons. E ali no kart dava para ver que ele realmente é fantástico, é bom e faz aquilo que é para ser feito, bem feito, e tem todo o DNA de ser um grande piloto. Não dá para imaginar o que ele faria na Ferrari, nem nada, já tinha visto, né? Até porque tinha visto na pista, né? Andando pelas curvas, junto da Fórmula 1, vi coisas realmente impressionantes do Michael, mas você vê no piloto andando, você vê na hora que ele conversa, você vê na atitude dele no box, você vê quando o piloto é do ramo ou quando não é, mas mesmo quando não é, a gente tenta sempre dar um jeito e dar uma melhoria, né? Eu digo sempre isso porque é um exemplo que com tantos pilotos que eu já trabalhei e tive, vários que começaram a correr na Europa e tudo, vamos falar até específico aí do Giancarlo Vilarinho, que é um menino que nunca tinha ganhado corrida, feito pole de kart nem nada, foi para os Estados Unidos na Fórmula BMW, nunca não andava bem nem nada, me deu um trabalho danado, mas no segundo ano dele lá de Fórmula BMW nos Estados Unidos, ele fez provas fantásticas, bateu recorde até que eram do Alexander Rossi, esse que ganhou as 500 milhas, ganhou do Gabi Chaves, que é esse outro piloto colombiano que está começando na Indy, né? Começou ano passado e esse ano voltou agora nas 500 milhas. Quer dizer, é um piloto que andava em último e virou aquele grande vencedor. Então, mesmo aquele que não tem aquele jeito, aquele DNA, aquele que já mostra que é realmente campeão, que a gente está ali a vida inteira e conhece, consegue ver quem são os caras realmente do ramo, aqueles que não aparentam e que não demonstram e que nem têm os resultados para isso, muitas vezes isso acaba mudando a história, né? Outro grande exemplo para isso é o próprio Nigel Mansell, que quando eu cheguei na Inglaterra para começar a correr de Fórmula Ford, e os ingleses com quem eu fiquei amigos lá na Van Diemen, com quem eu convivia meu dia a dia, não entendiam nunca por que um cara como o Nigel Mansell estava na Fórmula 1, porque eles não achavam que o Mansell tinha nenhum calibre para estar na Fórmula 1. E você vê que eles estavam errados, né? Deu um pouco de tempo, ele estava lá ganhando de todos, sendo campeão, sendo o leão que ele ficou famoso por ser. Então, eu sempre repito que o mais importante
para ter sucesso no automobilismo é ter a vontade. Paulo, essa tua frase me traz uma reflexão que é muito bacana, porque a gente tem contatos com, principalmente, mães e pais de pilotos jovens que perguntam, sabe, poxa, será que eu vou conseguir um dia levar meu filho a correr fora ou tentar uma carreira, porque a gente não tem muito investimento, e a gente sempre tenta incentivar, sabe, não, tenta levar um dia para correr de kart, ou fazer uma competição, guarda, né, faz um pequeno investimento, e eles ficam muito preocupados com essa questão de não treino sempre, não tem essa rotina de atleta, e eu acho que isso que você falou é muito interessante, porque se tem um talento, a pessoa consegue chegar e uma hora ela consegue desenvolver, então eu achei muito interessante isso que você falou. Eu tenho certeza que tem 2 mães de pilotos aqui que estão acompanhando essa entrevista que vão achar muito legal isso, vão ter um incentivo a mais aí. Sim, não pode deixar essa vontade do menino passar em branco. Se ele tem essa vontade enorme, mesmo que não tenha tido um grande resultado e nem nada, tem que continuar insistindo. O resultado vai vir com certeza, se ele tem essa vontade, a oportunidade vai aparecer. Você vê, esse Road to Indy está aí, é uma oportunidade. Alguém chamou por isso e ela está aqui no Brasil hoje. Com certeza, e não podem deixar passar. Durante a entrevista, a gente já chamou essas mães aqui, que são mães que são ouvintes nossos aqui, já falamos, ó, fique de olho na entrevista da semana que vem. Mas, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho também, aqui a gente já encaminhando para o fim da nossa entrevista, mas que você falasse um pouquinho do Paulo piloto, nessa sua passagem pela Fórmula Ford, o título da Fórmula 3 japonesa. A gente queria saber, com certeza, tem boas histórias daí também. Poxa vida, aí nós vamos precisar de mais 1 hora, né? Fique à vontade. Vamos falar do Paulo Carcassi, piloto. Eu comecei a correr de mini carro em novembro de 1973, tá? Em Interlagos. Eu ganhei a minha primeira prova e aí veio todo o incentivo, né, do meu pai de me apoiar a continuar correndo de mini carro. Depois disso fui campeão nacional, né, que chamava na época de mini carro. Comecei a correr de kart na última prova de 76, Interlagos também. Depois corri de kart vários anos aqui no Brasil, fui 7 vezes campeão brasileiro. Fui para a Inglaterra, correr de Fórmula Ford e já no meu primeiro ano fui campeão europeu de Fórmula Ford, terceiro no campeonato inglês, até porque eu bati na última corrida, se não tivesse batido, poderia ter sido campeão inglês também. Fui campeão inglês do BBC de Fórmula Ford 2000, fui campeão no Japão de Fórmula 3 e fui campeão da Gold Cup, que é uma Fórmula 3000 na Inglaterra, em Oulton Park, e ganhei a prova de Fuji na Fórmula 3000 japonesa também. Aí encerrei a carreira e ensino o que eu posso para a molecada hoje. E por que encerrou a carreira? Dificuldades também financeiras? Não, eu gostaria. A dificuldade financeira eu vi quando eu tentei correr na Fórmula Indy. Quando eu estava no Japão, eu tentei correr. Esqueci aqui de falar. Eu fui campeão também de Superkart, tá? Não sei se tem alguém da idade aí para lembrar. Era um kart com 2 motores. Corri junto e contra o Emerson Fittipaldi, tá? Então daí a minha vontade de ir lá continuar correndo com o Emerson na Fórmula Indy. Fui para lá várias vezes, mas nunca tive o patrocínio realmente para poder correr na Fórmula Indy que eu gostaria de ter corrido. Na Fórmula 1 nunca fui atrás, talvez um erro meu. Eu sempre achei que se eu fosse bom o suficiente, alguém da Fórmula 1 teria vindo me buscar. Depois eu descobri que o pessoal que eu corri junto, ganhei corrida, tipo Eddie Irvine, Johnny Herbert, o Wendinger, etc., né? Enfim, os outros que tiveram no Japão lá, que correram de Fórmula 1, eles foram atrás, eles batalharam, eles bateram na porta e acabaram conquistando essas oportunidades da Fórmula 1. Eu sempre achei que se eu tivesse mérito, eles viriam atrás de mim e não vieram. Erro meu, deveria ter ido atrás, buscado essa oportunidade e acreditado mais para ter uma oportunidade na Fórmula 1. Na Fórmula Indy eu realmente fui atrás, mas na época eu precisava de patrocínio para correr nas equipes que tinham ali disponíveis. Por 2 ou 3 anos eu fiquei batendo na porta e não tive a oportunidade para poder estrear lá ou fazer pelo menos 1 ou 2 provas. E aí então eu falei, não vou correr de outra coisa e tá bom por aqui. Aproveitando a deixa da Fórmula 1, antes da gente encerrar a entrevista, eu gostaria de falar um pouquinho de Fórmula 1 com você, Paulo, ouvir algumas das suas visões a respeito da Fórmula 1. E uma delas, primeira pergunta que eu te faço é a respeito justamente dessa questão de carreira, de garotos, enfim, de meninos chegando lá. Eu te faço a seguinte pergunta, Paulo.
os programas de desenvolvimento das grandes, da Red Bull, como tinha da McLaren, tem ainda da McLaren, enfim, tem da Renault. Esses programas são bons para o automobilismo ou são ruins? Porque quem está dentro é uma maravilha. Agora, numa Fórmula 1 tão fechada como a de hoje, será que eles mais ajudam ou atrapalham, Paulo? A pergunta é muito boa e válida. Nunca tinha pensado por esse lado. Com certeza ajuda muito a quem faz aquele programa, né? Ajuda muito a McLaren, ajuda muito a Ferrari, ajuda muito a Renault e principalmente a Red Bull, que tem assim sido o grande celeiro para os novos talentos. Se isso aí é um detrimento, é bem possível que seja um detrimento para o automobilismo, bem colocado, porque quem está fora, e eu tenho dito isso. O piloto hoje não vai chegar numa boa oportunidade de Fórmula 1 se ele estiver fora desses esquemas aí, né? Porque quem tiver você vê o da McLaren, eles têm piloto para dar e vender, né? Eles têm o Van Dorn, que é um talento fantástico, que está ali na porta esperando o Button ou o Alonso sair da McLaren. O Magnussen, que estava ali também na frente até do Van Dorn, que acabou sendo aí emprestado, alugado, vendido, não sei, para a Renault. E tantos outros, né, que a Red Bull tem, que a Ferrari tem, todo mundo tem um monte de piloto aí nas suas mangas. Quem não estiver com eles e estiver fora, realmente está muito mais distante de uma possibilidade da Fórmula 1. E então pode ser que seja um detrimento, né? Eu não sei, eu acho que tem várias coisas que deveriam ser feitas antes disso. Eu sou um grande crítico do regulamento que a FIA fez vários anos atrás, onde ela permitiu que pilotos de 15 anos de idade iniciassem no automobilismo. Isso é talvez a maior perda para o automobilismo do que qualquer outro evento ou regra. Tá? Isso aí faz com que o piloto de 15 anos, que não vai correr de carro por um motivo ou outro, e são vários, né? Porque nessa idade muitos pais têm medo, acham que ainda é uma criança, ou não tem dinheiro, ou principalmente querem que a criança, né, ou o adolescente estude, termine a escola antes de se comprometer com uma profissão que seria o automobilismo, né? E então ele não quer mais correr de kart, acaba parando, porque ele não vai mais correr de carro, já está velho, né, com 15 anos, para continuar correndo de kart, aí 15, 16 anos, e desiste aí de uma carreira automobilística. Né? E o kart e o automobilismo perdem enormemente com isso. Acho que muito mais do que qualquer programa pudesse causar uma perda, eu acho que essa é a maior perda que a gente tem do automobilismo. Porque estreita o leque, né, Paulo? Porque você, a partir do momento que você fecha a janela de idade, né, você passa a considerar 15, 16 anos muito velho, você tem talentos que podem ser jogados fora, né? Exatamente, né? O moleque de 16, vamos falar um moleque de 18 anos, tá? Uhum. Que para a Fórmula 1 hoje ele é velho, porque o Verstappen está lá com 18 ganhando corrida de Fórmula 1, um moleque de 18 que estiver no kart, ele é velho, né? Vamos lembrar aí do grande talento aí que a gente não falou hoje ainda, que é o Ayrton Senna. Ele chegou para correr de Fórmula Ford na Inglaterra, ele tinha 21 e fez tudo aquilo que ele fez começando de Fórmula Ford aos 21 anos, né? Hoje você tem um moleque como o Verstappen com 18 fazendo sucesso. Nem todos os moleques com 15, 16, 17 anos amadurecem como o Verstappen fez. Pode ser que alguém com um pouco mais de idade, um pouco mais velho, talvez na idade que o Ayrton tinha, com seus 21, 22 lá na Fórmula Ford inglesa, estejam amadurecendo e venham a ser um grande piloto, um grande talento. Mas o jeito que está estruturado o automobilismo europeu via Fórmula 1, isso já não vai mais acontecer. Nós falamos há 2 semanas atrás com o Guilherme Samaia, que hoje está na Fórmula 3 Brasil, né? E ele falava isso, né? Ele já está com 19, se não me engano, ou 20, e estava falando que se ele se sentir no final da temporada que ainda não está preparado para ir para a Europa, que ele fica mais um ano no Brasil, e a gente até argumentou com ele, né, essa preocupação, mas você já está com 20 anos, e ele falou assim, eu sei que eu tô, mas se eu chegar lá despreparado, talvez seja pior do que eu chegar um pouquinho mais velho, mais preparado. Então hoje a gente fica muito em cima dessa coisa, né, Eu fico contente ao ouvir isso, porque isso eu disse ao pai dele em 2009. Então, eu estou muito contente que o Samaia tenha dito isso a vocês, quer dizer, ficou lá esse ensinamento.
E isso acaba sendo ruim até para a própria Fórmula 1, né, Paulo? Porque eu sempre me acostumei a pensar que a Fórmula 1 ela é assim, é uma coisa que você tem que buscar, ela é um prêmio, mas um prêmio que você tem que ralar para chegar nele. Isso foi deturpado nos últimos anos, é claro, eu não tenho nada contra o Max Verstappen, pelo contrário, eu já falei no Café com Velocidade que a Red Bull já calou a minha boca várias vezes, porque não dá para questionar o olho dos caras pro talento. Mas não é esquisito um menino que talvez nem saiba o que é a Fórmula 1, e agora a gente pode entrar no assunto dele que nós cutucamos antes, às vezes vendo as declarações dele, um dia desse ele falou, olha, não, Fórmula 1 pra mim, kart é a mesma coisa, só a diferença é que tem mais gente olhando. Talvez até isso faça com que ele se dê bem. Mas a Fórmula 1 passa a não ser aquele grande sonho e vira uma coisa quase que imediata, né, Paulo? Eu acho que é uma perda grande para a Fórmula 1 permitir que a molecada chegue tão cedo, porque, lógico, um talento extremo, como é o caso dele, chegou, fez bonito, lindo, maravilhoso, chamou atenção e tudo mais, mas eu acho que com a chegada dele, a Fórmula 1 ou todo o resto do automobilismo perdeu tantos outros pilotos que poderiam estar a caminho aí ou se formando para vir a ser um grande piloto mais tarde. E a gente, para fechar também, Paulo, a gente discute sempre no Café com Velocidade, uma bandeira que a gente levanta é sempre do nível das corridas, seja da Fórmula 1, da Fórmula Indy, enfim, a gente sempre se importa com o nível do espetáculo. Como que você vê a Fórmula 1 hoje? Tem te agradado? Tem ido por um caminho que te deixa, te entretém diante da televisão, te deixa insatisfeito? Como que você vê a Fórmula 1 hoje, agora no geral, não só a questão de pilotos, mas os caminhos da Fórmula 1, como é que você está vendo? Nos últimos 5 anos eu morei na Itália, trabalhei na Europa, né, nos campeonatos europeus de Fórmula de World Series e GP2, e provavelmente eu tenha perdido 2 ou 3 grandes prêmios que eu não assisti por um motivo e outro. Esse ano eu não assisti nenhum. Então isso talvez já explica bem como eu vejo a Fórmula 1 no quesito entretenimento. Né? Eu acho que assim, uma categoria onde um piloto e o outro acaba sendo 3, 4 décimos mais rápido do que o segundo colocado no grid, para mim não é competitivo. Uma equipe que tem o próprio motor, né, e tem que vender um motor para a equipe concorrente, eu não consigo imaginar que ele vai vender um motor idêntico ao seu para o concorrente, né? Como é que a Mercedes gasta 350, 400 milhões de euros, vai justificar vendo a Williams chegar na frente deles com metade desse budget, né? E vai justificar para os investidores, parceiros, etc. e tal, da própria Mercedes, que tem alguém andando na frente deles. Né? Então, para mim, isso não tem jeito de ser uma coisa competitiva ou de um entretenimento realmente muito válido. Eu acho que se você assistir a Fórmula Indy, até no oval pequeno, curto de Phoenix, tem mais ultrapassagem, mais briga, mais disputa do que numa corrida num grande prêmio normal da Fórmula 1 atual. E pior, né, eu acho que assim, a Fórmula 1, pior ou melhor, depende do que você quer ver quando você está assistindo a corrida da Fórmula 1. Mas assim, a expectativa, você não está esperando ou querendo ver a Manor ganhar uma corrida, né? Ou o Felipe Nasr com a Sauber, que está com o salário atrasado do pessoal que trabalha lá, chegando num pódio, né? É além de sonho, além de utopia, é ser ridículo se alguém falar uma bobagem dessa antes da prova. Olha, eu estou apostando que vai estar o Felipe Nasr e o Ericsson vão estar no pódio hoje, os dois juntos. É bobagem. Então, assim, dos pouquíssimos 18 carros que já tem na Fórmula 1, você tira lá 2 ou 3 que tem chance real de estar no pódio. E isso ainda considerando um problema ou outro maior com um deles, né? Então, assim, é uma corrida para muito poucos, é a elite da elite, que é o que o Bernie quis fazer e não nega até hoje. Então, assim, é uma outra história. Depende do que a pessoa está querendo assistir. Ele quer ver o máximo do máximo da tecnologia, o máximo do gasto em dinheiro com 2 carros, né? Em que lugar do mundo se gasta 350, 400 milhões de euros para ver 2 participantes na sua equipe participarem do campeonato mundial? Eu acho que com muito menos do que isso, você faz um show fantástico em várias outras categorias. Vamos falar da Fórmula Indy, que é a do meu interesse no momento, mas existem várias outras corridas. Para quem já assistiu corrida de carro, de tudo quanto é jeito, forma, etc e tal, e tem um pouco de experiência, vai te dizer como o Max
Verstappen disse que um campeonato mundial de kart é de muito mais valor de entretenimento do que uma prova de Fórmula 1, e não tem a menor dúvida. E você pode perguntar isso a quem quer que for, que já correu no Mundial de Kart ou quem já assistiu um Mundial de Kart. Se você teve na época que existia o Festival Mundial de Fórmula Ford em Brands Hatch, onde no dia que eu corri tinham 200 pilotos, tá? Lógico, na final eram só 30 e poucos, mas tinham 200 inscritos. O entretenimento, o valor daquilo lá, onde o bico de cada carro estava na caixa de câmbio do outro durante a prova inteira, isso tem realmente um entretenimento fantástico. Na Fórmula 1, o valor é outro, né? Você sabe que o carro lá é a máquina mais apurada, mais afinada que existe na face da Terra, é onde investiram maior quantidade de dinheiro nos melhores engenheiros do mundo para fazerem aquelas máquinas com todas aquelas limitações andarem naquela velocidade. Quer dizer, é uma coisa fantástica, é um achievement, né? É fantástico que aquelas equipes e aquele dinheiro conseguiu produzir, mas não conseguiu produzir um show, vamos dizer, como a NASCAR produz, onde você larga 44 carros, 45 carros, que andam lado a lado por 3 horas, que tem um barulho fantástico por causa das corridas no oval, então a arquibancada treme com a barulheira toda. E, quer dizer, depende de qual é o tipo de entretenimento que aquele público está querendo buscar. A Fórmula 1 busca vender, entregar o glamour, né, do excesso de dinheiro, dos excessos em todos os sentidos, né? A Fórmula Indy entrega um outro, a NASCAR entrega um outro. Eu não sei, aí o que né, não dá para a gente querer comparar. Eu acho que as categorias, cada um tem o seu valor, cada um entrega um produto final. E, Paulo, fazendo agora um comparativo de Fórmula 1 e Indy, de uma situação que está sendo comentada nas duas categorias, sobre a proteção, né, de cockpit dos pilotos. Até aqui no podcast a gente tem opiniões um pouco diferentes sobre esse tema, mas na Fórmula Indy começou a se falar muito, né, depois aí da etapa que foi interrompida no Texas no último final de semana por conta do acidente do Newgarden, que o Santo Antônio protegeu muito, mas já esse assunto começou a ventilar por lá também, já vai ser adotado na Fórmula 1. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, se você é a favor, é contra, que é um assunto que tem dividido aí bastante opiniões. Não, eu sou totalmente a favor. Eu acho que deveriam de fazer um canopy completo, como se fosse um caça. Tá? Se existe a tecnologia na Fórmula 1 para fazer tantas coisas, eu duvido que eles não vão conseguir fazer uma tecnologia para ter um canopy fechando o piloto completamente, né? Você vê nas categorias de Le Mans, né, nos protótipos LMP1, LMP2, todos fechados, com limpador de para-brisa, né? O carro da Fórmula Indy hoje é tão grande, tão largo, quase quanto um LMP. Quer dizer, cobrir o piloto, eu acho que seria importantíssimo, bom, e não ia tirar nada do show. Pelo contrário, só ia dar mais segurança ao piloto. Paulo, para encerrar da minha parte, eu acompanho bastante as categorias de base, gosto bastante. Eu queria começar a acompanhar um pouco mais de kart, é a minha próxima meta, que eu comece a acompanhar mais as fórmulas, principalmente lá fora. E hoje a gente tem alguns nomes, né? A gente vê sempre muita gente falando, né? Acabou o nome não tem mais brasileiro para vir no futuro, e a gente sabe que não é. Tem alguns lá batalhando. A gente tem o Juliano Rauti, o João Vieira na Fórmula 4 italiana. A gente vai estar até marcado para falar com o João Vieira daqui a pouco. Na alemã, a gente tem o Maurício Auriti, o Felipe Drugovich, tem o Sete Câmara e o Pedro Piquet na Fórmula 3, tem o Bruno Batista correndo na Fórmula Renault, na NEC. Isso, não, o Bruno Batista, né, o Vitor Batista na World Series. Sim, tá. E o Bruno, que apesar dos sobrenomes, né, eles não têm muita... Não, é verdade. E nos Estados Unidos, além do André Negrão que você falou, né, a gente tem o Vitor Franzoni, que a gente já falou com ele aqui também, correndo na US Fórmula 2000, o Lucas Cole. Desses nomes aí, que tem algum que você coloca um pouco, você já conhece há algum tempo, que você diria assim, fiquem de olho? O Juliano Rauti realmente tem um grande potencial. Você talvez esqueceu de falar, que também tem um bom potencial, é o Matheus Leist, que está na Inglaterra. Sim, também na Fórmula 4, lá, que agora é Fórmula 3, né? E o Sete Câmara, que já provou até para o pessoal da Red Bull, que é um merecedor de ser acompanhado, né?
A gente falou com o Sete Câmara aqui também no início do ano, a gente tá realmente de olho, e só dele estar nesse programa da Red Bull, a gente já comentou um pouquinho sobre esses programas, já é algo a mais. Mas o Juliano Raut, a gente estava na Fórmula no Interlagos ano passado, eu contei ele pra Bárbara, falei, olha, fica de olho nesse aí, porque isso aí tem pedigree. Eu vi uma prova dele em Lonato, na Itália, de kart, há 3 anos, e realmente eu já tinha visto ele aqui no Brasil, mas aquela prova em Lonato realmente me impressionou. Então tem um potencial nele, espero que aquilo lá continue se desenvolver, né? Não adianta ter só a promessa. Já que você demonstrou, você falou que não assistiu nenhuma corrida de Fórmula 1 esse ano, mas eu tenho certeza que da Indy você assistiu todas, né, Paulo? Sim. Então eu gostaria de te perguntar como é que você vê de uma maneira geral também a Indy, que é uma categoria também que a gente vê que tem aquela rivalidade nos Estados Unidos, que quer se estabelecer, que tem a questão da mídia, que tem a questão de estar buscando o seu caminho, de ter passado por uma turbulência enorme na década de 90. Como você vê a Indy hoje nos termos de dar os próprios passos? Tem muita coisa para mexer ainda, na sua opinião? Ou você acha que eles já estão lá pertinho do ideal? Olha, a Indy está em franco crescimento em todos os sentidos, né? Como no começo já do programa, eu já tinha dito que ela bateu todos os recordes nessa 100ª edição, né? Você vê que tem um grid cheio lá com 26, 25 pilotos todas as etapas, lógico, em Indianápolis tinham 33, mas é um grid cheio em todas as etapas. Você vê que os patrocínios estão bons, o nível de pilotos está ótimo, a disputa é fantástica. Sempre tem que continuar trabalhando, não pode descansar nos louros, né? Tem que continuar trabalhando para o futuro, para sempre melhorar, tem que buscar mais. A tecnologia, o público não para de evoluir, de mudar, né? Eu acho que o grande desafio hoje para o automobilismo, tanto da Indy como da Fórmula 1, é conquistar o jovem público, né? A audiência jovem. Os velhos, todos nós gostamos do automobilismo. É fácil, já está vendida essa ideia. A gente gosta de carro correndo, a gente gosta do piloto lá acelerando, isso já está vendido. A molecada que vem aí é que é um desafio, né? Vamos dizer, na minha época de piloto, não tinham outros esportes praticamente na televisão. Você tinha futebol, corrida de carro, eventual luta de boxe, um pouquinho de tênis. Hoje, a televisão são milhões de canais, a internet outros zilhões de opções, então o menino quer ver um campeonato de skate na Mongólia, ele vai assistir o campeonato de skate na Mongólia, ele não vai ver Fórmula 1, kart ou tênis, ele vai ver aquilo que ele quer ver, ele vai procurar e vai achar, ele quer assistir um show de rock and roll às 3 horas da tarde, na quarta-feira, aqui em São Paulo, ele vai achar um lugar que tem lá gravado um show de rock and roll e ele vai ver. Então, como cativar a audiência jovem? Então é isso que acho que é o grande desafio aí de todas essas fórmulas, Fórmula 1, Fórmula Indy, NASCAR e tudo mais, né? Por que esse menino hoje com 12, 13 anos vai se interessar a continuar assistindo corrida de carros como faz o pai dele hoje? E uma última pergunta, Paulo, uma pergunta que o nosso ouvinte vai entender bem. Essa pergunta deveria estar sendo feita para você por um dos integrantes da mesa aqui, mas ele deveria estar fazendo, mas eu vou fazer. Pessoalmente, a Indy te agrada mais em oval ou em circuitos de rua? Eu gosto dos dois, mas eu gosto muito do oval, porque você não consegue dizer quem vai vencer até o final. Normalmente, até as últimas voltas, não dá para prever. Só lembrando das 500 milhas de Indianápolis, fica fácil para falar, né? E, Paulo, esse lado também que a Indy traz, né, de automobilismo americano, eu acredito que tanto a Indy como a NASCAR, né, eu posso comentar mais da Indy, que foi a categoria que eu acompanhei, de sempre ter um entretenimento para o público que está no autódromo, de você estar ali 3 horas esperando a corrida começar e tem várias ações acontecendo, essa proximidade com o público. O Fábio Campos já foi para a Europa acompanhar algumas corridas, mas eu ainda não tive essa oportunidade. Isso é coisa do automobilismo americano mesmo, porque faz muita diferença. Eu queria que tivesse uma categoria assim aqui no Brasil também. Sem dúvida, sem dúvida. Não, isso é uma coisa dos americanos. Eles realmente trabalham para o público, né? Eles trabalham para o cliente. Quem é que está pagando aquela conta, né? É o cara que comprou o ingresso, que está lá dentro, é o cara que está pagando a televisão ou gastando o tempo dele na televisão para assistir. Então, ele quer entregar o máximo pelo aquele dinheiro que o cliente está pagando, né?
Então, eu acho que realmente eu prefiro, eu gosto muito mais desse ambiente nos Estados Unidos, muito mais aberto, um entretenimento muito maior. Se você andou ali por trás dos bastidores da Fórmula Indy, não só os shows de música, mas a quantidade enorme, né? Tinham lá aquele pessoal dançando, cada dia tinha alguma coisa, né? Milhões de vanzinhas vendendo milhões de coisas diferentes, né? Então, só aquilo ali já é uma feira, já é um passeio. Você vê que mais de 700 mil pessoas pagaram para entrar em Indy nos últimos 10 dias antecedendo a prova. Isso a Fórmula 1 não consegue de jeito nenhum, né? A proposta é outra, eles entregam outro tipo de show, mas para show por show, eu diria que esse da Indy é muito mais, é uma coisa que é fantástica. Eu não sei como é que é a NASCAR, se tem esse tipo de entretenimento pré-prova, ou atrás dos bastidores. Tem também, eu estive na final em 2002, é a mesma coisa, show rolando, um carro para você treinar pit stop, para ficar brincando de fazer pit stop. Uma das coisas bacanas que tem na Indy, eles têm todas as corridas uns 5 ou 6 carros com passageiro, né? Onde até pilotos com o nome do Mario Andretti levam alguns convidados VIP para andar nas pistas, né? Isso é uma coisa, para mim, fantástica, né? Ô Paulo, aqui é assim, dos 3 integrantes do programa, a mais esperta foi para Indianápolis, que vê as 500 milhas, o outro muito inteligente foi ver a NASCAR, e o mais bobo foi para ver a Fórmula 1 lá na Europa. Tá bem claro aqui no programa. Não, tá bom, você vê que cada um uma experiência somando, dá para fazer um belo programa agora. Tá vendo? Muito legal, não é? A gente tá dividindo aí um pouco experiências, mas muito legal ter essa sua visão da Indy. Eu sou, assim, fã declarada da categoria, sou a que mais defendo aqui no programa, então é bom saber que eu tenho mais pessoas que estão comigo nessa. Com certeza. Mas, Paulo, queria agradecer muito a sua entrevista, a disponibilidade em falar com a gente. Eu tenho certeza que vai interessar muito os nossos ouvintes. A gente tratou de temas muito legais, principalmente também para os nossos ouvintes que têm filhos, que estão pensando em correr, que já estão ali nessa batalha. Então, te agradeço muito, foi muito bacana mesmo e espero falar com você mais vezes. Eu é que agradeço e parabéns aí para vocês pela iniciativa do programa. Obrigada. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.